em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 252. Eu sou Rafael Arinelli e o meu voto vai sempre para mais representatividade. Eu sou Daniel Cury e se o cinema não te leva pra empatia, você tá vendo o filme do jeito errado. Bom. Eu sou Vinícius Belemo e sem esperança não há motivos para viver. Não há ameaça que vale a pena temer quando acredita-se em algo. Nossa senhora, olha aí, ó. Galera tá... Isso é uma frase. O Harvey Milk, né? É verdade, Harvey Milk. Olha, boa frase, já tem contexto. Eu sou Danilo Carreiro e eu vou com: se você não pode amar a si mesmo, como diabos você vai amar outra pessoa? Tem essa versão em inglês da Mama RuPaul. Muito bom, olha aí, cara. Cheio de qualidades as frases aqui. A gente tem que aprender mais com os convidados, né, Dani? Nossa, com certeza. Só aprendi a fazer umas frases, as minhas tão ruins. E eu já vou começar até a pensar num trocadilho pra terminar o podcast pra voltar a ser eu mesmo, né? É, isso aí. Eu brinquei no inbox, o problema deve ser porque é hétero. Deve ser a justificativa melhor. É verdade, é verdade. Muito bem, estamos hoje aqui nesse podcast 252 para falar aí sobre mais um tema muito bacana que permeia, né, todo o universo cinematográfico e tal, e que a gente acha que é sempre importante trazer aqui, justamente pra gente criar novas visões, né, o que vai nutrir a nossa visão quando a gente tá ali sentado na frente da tela assistindo aquele filme. E hoje a gente vai falar aqui sobre o universo LGBT representado dentro do cinema, né? Como é que isso tá sendo mostrado hoje? E para bater esse papo, a gente trouxe aqui dois convidados muito legais, que têm propriedade, que são cultos, educados e que estão prontos aqui para debater esse assunto junto com a gente, que é o Danilo e o Vinícius. Eu queria, primeiro de tudo, dar boas-vindas para vocês aqui dentro do Cinemação e pedir para que vocês se apresentem para o nosso público, né? Vamos começar aqui com o Danilo. O Vinícius já meio que já tem uma historinha aqui com a gente, então vou deixar ele por último. Mas diz aí, Danilo, da onde que você veio, como que você chegou aqui, o que que você faz nessa internet toda aí? Então, gente, eu sou do podcast HQ da Vida, não vivo de podcast, né? Não dá pra viver de podcast ainda. Pois eu sou professor no Instituto Federal, aqui em Minas, na verdade, e meu colega que é host lá comigo é do Instituto Federal, só que da Paraíba. E aí a gente tem essa conexão aí, Paraíba, Minas, lá no podcast HQ da Vida. E sou artista também, sou bailarino e gosto mais, na verdade, o que eu mais gosto de fazer atualmente na vida é dançar e ouvir podcast e fazer podcast. Pô, legal. Dá pra dançar enquanto ouve um podcast? Boa pergunta. Eu acho que eu já tentei, mas não deu certo. eu alongo ouvindo podcast. Você está fazendo isso errado. O aquecimento dá pra ouvir ali uns 10 minutos de podcast enquanto estica as pernas. Ah, bom. E pensar que eu lavo o prato ouvindo podcast, meu Deus do céu. Nossa. O outro dança, como assim, gente? Pois que artista. Todo e qualquer casamento melhor com podcast, né, gente? Não há dúvida de quem vai lavar o prato quando tem um podcast para ouvir, né? É verdade. Com certeza. Minha mãe que eu diga. É verdade. Vinícius, aproveita e já conta pra gente, né? Você já tem uma historinha aqui com a gente, já veio bater papo aqui com a gente, mas diz também, fala aí de onde você veio. Sim, gente, meu nome é Vinícius Belemo, eu trabalhei no Potteries por mais ou menos um ano, eu faço relações internacionais, sou parte do núcleo de pesquisa de relações internacionais. Atualmente, acho que as coisas que eu mais gosto de fazer é assistir filmes, estudar muito teoria política, gosto muito de podcast, tô sempre ouvindo, sempre procurando novos. É isso, eu sou apaixonado, meu diretor preferido é Kubrick.
Acho que é até um clichê, todo mundo acha que prefere Kubrick, sempre tem esse... E é isso. Legal. Pra quem não sabe, o Vinícius já esteve aqui com a gente no podcast 207, quando a gente falou lá de animais fantásticos e onde habitam, né? Teve aqui também a presença da Marina, também do Potterish e tal, podcast muito bacana. E este podcast que estamos aqui, ele vem aí junto de uma leva, né, de podcasts que a gente tá pensando em fazer, que estamos testando, formatos e tal, que é justamente essa reflexão ao redor do cinema. A gente começou essas reflexões com o podcast quando a gente falou sobre as mulheres na direção, né? Onde a gente trouxe aqui uma pessoa para justamente falar um pouco sobre como que as mulheres estão fazendo seus filmes e tal. Então, isso já é muito importante também, né? Pra gente entender. E o podcast que a gente começou foi o podcast 247. Então, se você tá aí, quer escutar um pouco, quer entender um pouco, né? De como que a mulher hoje está trabalhando com direção, você pode escutar o nosso podcast 247, um papo super bacana que a gente teve lá. E agradecer também a Grécia, né? Foi a Grécia que mexeu os pauzinhos, né, pra fazer esse podcast, que indicou o Danilo, inclusive. Isso. Só pra ponto que ela não pôde gravar hoje, ela iria gravar, mas não pôde gravar. Mas a gente agradece a Grécia por ter também ajudado a montar esse podcast. Legal, show de bola. Vamos então bater esse papo sobre o mundo do LGBT dentro do cinema, logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Action! Dani, acho que assim como eu, você também é um otimista por natureza, né? Mas vou te falar que às vezes esse nosso otimismo é colocado à prova no último grau, hein? Sim, não, tem horas que as pessoas querem votar em certas pessoas, né? Tem horas que é foda. Pois é. Mas tem que manter. A esperança é a última que morre. É isso mesmo. E vai morrer tarde, hein? É. Pois é, muito bem, estamos aqui no Repercussão, né? Aquele momento gostosinho onde a gente chega aqui e traz os nossos ouvintes para perto da gente para falar um pouco do que rolou durante a semana, o que foi que vocês comentaram aí. Então, se você quiser mandar seu comentário aqui pra gente, envie no contato@cinemação.com, o e-mail, né, oficial do Cinemação, que você mandando vai chegar aqui para mim, pro Daniel, a gente vai ler o seu e-mail e daí vai colocar aqui no nosso querido podcast. Também não deixe de escutar a gente lá na Rádio Inverso, radioinverso.com, uma rádio online onde transmite os podcasts do Cinemação todas as sextas-feiras às 22 horas, com reprise aos domingos ao meio-dia. E se você tá na Rádio Inverso e tá ouvindo a gente agora, vem pra cá no cinemação.com, o nosso site, onde a gente tem lá críticas, artigos, notícias, trailers, filosofias e tal, muita coisa bacana saindo lá, inclusive com mais autores. A gente fez um recrutamento agora, a gente ganhou mais autores, estamos chegando aí a quase 30 pessoas escrevendo lá pro Cinemação diariamente. Então, se você tá falando, poxa, queria ler mais sobre audiovisual, estudar mais o audiovisual, tá aí um canal bacana para você conhecer, que é o cinemação.com. E aqui dentro do Cinemação nós temos uma família de podcasts onde a gente produz, edita e disponibiliza para você gratuitamente. Todas as semanas tem alguma coisa nova aqui para você. Então a gente tem, por exemplo, o podcast do Indicação, onde a gente dá dicas de filmes. Todas as semanas sai episódio novo deles falando aí sobre filmes, dando dicas, né, de filmes para você ouvir. Temos o podcast As Matildas, que tá aí com novidade também, cheio de temas variados, polêmicos e tal. Essa semana já saiu um podcast novinho delas, falando sobre séries que tem como temática advogados, tribunais e tal, sempre com viés com olhar feminino. E temos também o Cinemação Drops, que é o nosso podcast onde a gente dá notícias sobre o universo cinematográfico. Então, se você tá aí, gosta de podcasts, quer dar aquela força, ajudar a gente a chegar a mais pessoas, ouve a nossa família de podcast, comenta lá com o pessoal adora esses comentários e continue aqui com a gente, sempre contribuindo, né, com seus comentários, classificando
classificando a gente em iTunes, SoundCloud e tal, onde for, porque é muito importante que você transmita a nossa palavra para a próxima pessoa que está aí do seu lado, porque só assim a gente vai chegar a mais ouvintes. E se você quer ser uma pessoa VIP, uma pessoa very important person, uma pessoa very important person não faz o menor sentido, porque seria uma very important person, né? Se você quer ser uma pessoa que participar do nosso grupo, que é o Cinemação Premiere, que fica lá no Facebook, e se você quer se juntar com uma galera que gosta de cinema, que debate, fala tudo e com sempre, claro, com muito respeito, com muita empatia, obviamente, você vai gostar de participar do Cinemação e ser um patrão do Cinemação, ser uma madrinha do Cinemação, ser um padrinho, né, uma pessoa que colabora mensalmente com o Cinemação com o valor que couber melhor no seu bolso. E para fazer isso, é só você ir lá no Patreon, que é o patreon.com/cinemação, ou então no Apoia-se, no apoia.se/cinemação, e escolher o valor que melhor couber no seu bolso para você contribuir mensalmente com o Cinemação. E aí você vai contribuir também para que a gente tenha mais podcasts, mais estrutura, som mais bacana, mais, enfim, vídeos no YouTube. A gente tem várias metas, várias coisas que a gente quer realizar, e pra gente conseguir isso, a gente precisa, claro, de pessoas que colaborem. Então, seja como o Diego Lima, o Fernando Machado, o Alberto Marinho Camilo, a Fernanda Siqueira, a Tatiane Nantes, a Tamires Porto, o Thierry Penteado e o Will Bongiolo, que são patrões do Cinemação. Seja um patrão do Cinemação. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e deixaram comentários aqui pra gente, hoje a gente tem aqui comentários que vieram lá do Twitter. Afinal de contas, estamos de olho em todas as nossas redes sociais. Então, se você também está acompanhando a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram, seja lá por onde for, mande seu comentário que a gente sempre vai ler e vai trazer aqui pro podcast também. Temos 2 comentários aqui sobre o nosso último podcast do Thor Ragnarok. Eu vou ler o primeiro. Quem mandou foi a Helena Barbosa, e ela escreveu o seguinte: é interessante como encaixam as piadas na trama, torna o enredo mais leve para um público juvenil, sem perder o contexto mitológico da trama. Olha aí, então a Helena viu o filme do Thor e gostou justamente da parte de comédia, um pouco diferente do comentário que você trouxe, né, Dani? Sim, porque o Álvaro Moreira, ele comentou o seguinte: certo excesso, no meu ponto de vista, mas a missão de divertir foi cumprida. A retirada de 2 ou 3 piadas mudariam em muito o filme. Olha, ou seja, né, já não curtiu tanto, mas entendeu que a missão de divertir foi cumprida. Eu acho que a maioria das pessoas gostou do filme, né? Achou bacana, achou divertido. Sim. Mas é aquela coisa, história em quadrinhos, né? Mas eu gostaria de deixar aqui um pedido para as pessoas do Twitter. A partir de agora, ele já tá com 280 caracteres, ele aumentou os caracteres, né? Opa! Então você pode escrever um pouco mais. Então quem quiser nos próximos tweets escrever mais, pode escrever mais que a gente lê aqui também. Olha, verdade. Tem que escrever mais, realmente. E eu acho que o interessante, né, Dani, também, é que uma das grandes questões ao redor de Thor Ragnarok foi justamente a utilização das piadas, né, que era uma coisa que, tipo, foi discutida aqui por nós e tal, mas que é o que realmente tornou o filme um pouco mais polêmico, né, foi justamente, assim, como essas piadas são inseridas e tal, que foi um pouco do que a gente falou no podcast, né, pra quem ouviu, a gente discutiu um pouco justamente isso e como que os filmes da Marvel e tal, eles têm se pautado muito nessa solução de piadas, né, pra dar o tom dos seus filmes. Então acho que é bacana da gente ver como quando a gente tem um filme que a gente percebe que ele tá se experimentando, que ele tá ainda se sentindo e tal, é legal da gente ver como essa experimentação chega pro público, né, o público vê o filme e percebe mesmo, porque você vê assim, que algumas pessoas falam, porra, adorei, cheio de piada e tal, outras pessoas falam, porra, não curti, muita piada e tal, né? Sempre vai ter isso e não tem jeito, mas o importante é cada um ter a sua opinião e debater e a gente de repente chegar num consenso ou tentar entender os diferentes pontos de vista. What have we got here, eh? A couple of showgirls, have we? Where did you ladies come in from? Uranus? Could I please have a stop? No! You can't have nothing. We've got nothing here for people like you. Nothing.
Now listen here, you mullet. Why don't you just light your tampon and blow your box apart? Because it's the only bang you're ever gonna get, sweetheart. Se a gente pegar o ano de 2016, que foi um ano completo, né? Afinal de contas, estamos chegando ao final de 2017. A gente vai ver que no último ano a gente teve aí uma série de personagens que apareceram nos filmes, né? E que eram personagens que podiam ser classificados como personagens LGBT. Por exemplo, um dos personagens que surgiu e que sofreu uma alteração na sua essência foi o LeFou de A Bela e a Fera, né? Ele já foi enquadrado também no mundo LGBT. E aí a gente teve também, por exemplo, a Ranger Amarela em Power Rangers e outros personagens que acabaram surgindo dentro dessas características. Contudo, foi feita uma pesquisa através de uma ONG que se chama GLAAD. Por mais que a gente esteja vendo personagens dentro de filmes, talvez até filmes grandes, blockbusters e tal, como eu citei aqui A Bela e a Fera e Power Rangers, as coisas elas não estão melhorando como parecem estar. E a representação desses personagens LGBT em grandes filmes, ela é praticamente invisível. E aí essa pesquisa, ela acabou pincelando ali grandes lançamentos, né, dos maiores estúdios de Hollywood, e foi visto que apenas 23 filmes dos 125 maiores filmes do último ano tiveram algum personagem que se identificam como LGBT. Ou seja, isso representa mais ou menos 18% do total de longas metragens desse universo, né, que pegaram para fazer a pesquisa. Então, é importante da gente trazer isso para dentro desse contexto que a gente quer discutir aqui hoje, justamente para a gente começar a entender que a representatividade ela é importante, porque o cinema, como a gente sempre diz aqui, ele é fruto do seu tempo. E em meio a tantas discussões sobre gênero, sobre representação e tal, o mundo LGBT precisa também de mais voz dentro do cinema. E aí, pra gente começar, eu ia pedir aqui pro Danilo explicar pra gente, porque hoje existe até essa diferenciação. Como que eu digo? Eu digo LGBT, antigamente era GLS, né? Então foi mudando e tal. E aí, como que tá hoje essa identificação, Danilo? Bem, essa é uma sigla que cresce muito, né? Inclusive, hoje, se for para abarcar todas as possibilidades que estamos trabalhando, a gente poderia trabalhar com LGBTQIA+, que no caso englobaria lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, que é um composto de uma identidade latina, né? Latino-americana, queer, intersexuais, que eram as pessoas que antigamente eram chamadas de hermafroditas e não se deve chamar de hermafrodita hoje, intersexual, as pessoas pansexuais e as pessoas assexuais. E aí é uma sigla que é uma sopa de letrinhas, as pessoas brincam, né, que é a sigla que mais cresce no Brasil, mas que bom que está crescendo, porque sexualidades e identidades, elas não devem ser tão rígidas e fixas assim. Às vezes uma pessoa se identifica como gay, mas às vezes ela nem é 100% gay, sabe? A sexualidade não é uma caixinha que você tem que colocar a pessoa e ela vai se encaixar, nem como as identidades de gênero, que a gente vê, por exemplo, as pessoas não binárias. Então tem uma discussão grande aí para poder abrir esse leque aí de letras que temos aí de opções. E é interessante, eu já vi debates sobre a questão de como é preciso criar a caixinha para depois se desfazer dela, né? Não sei se faz sentido isso. Você vai criando identidades e aí uma vez até a Grécia estava me contando que existem 59, e quando se fala de gênero, né? Identidade de gênero mesmo, existem 59 tipos que já foram ou identificados ou enfim, e mesmo sem contar as questões relacionadas à sexualidade, mas a gênero. Eu tava pensando nisso depois, eu falei, deve ser muito isso, né? É você tentar criar uma identidade, né? Fulano fala, eu sou isso, fulano fala, eu sou aquilo, e depois você desconstrói e depois você se permite uma certa fluidez, de repente, a ponto de, não sei, eu não sei, tô aqui viajando, eu imagino que em algum momento, e quando
Faz sentido. Acho que quando isso estiver um pouco mais presente na sociedade, né, com mais, enfim, todos os LGBTs, né, de todas essas siglas, tiverem mais inseridos na sociedade, em algum momento elas pode se desmanchar a ponto de ter um nome ou uma determinada identidade. Não sei se faz sentido o que eu tô falando. Faz sentido. E, por exemplo, só a gente não vou aprofundar, mas só para explicar, por exemplo, a heterossexualidade, ela é um termo que existe, é uma construção social, assim como estamos pensando outras sexualidades e outras identidades de gênero. Mas se você parar pra pensar, a heterossexualidade em determinados lugares, ela lida diferente. Por exemplo, homens héteros que são sensíveis a causas LGBTs, nem em todos os meios eles serão lidos como homens héteros. Pode ter um quê de frescura, enfim, alguma coisa que ele vai ser lido como menos hétero, por exemplo. Então tem assim, até a própria heterossexualidade, ela tem uma construção que varia de lugar para lugar, de entendimentos, e estamos aí, né? Só de você ter falado isso, já me senti mais liberto, agora que eu me sinto menos hétero. Eu acho que sair dessa caixa, eu acho que é a caixinha pra ficar, a caixinha hétero. Sim, por exemplo, é uma coisa que até lá na Itália, né, é muito comum os homens chegarem e darem beijos na bochecha e serem muito vaidosos com cabelo, roupa. E aqui no Brasil, você sempre, tipo, cresce ouvindo, homem não pode se depilar, homem não pode fazer cabelo, homem não pode pintar unha. E lá isso é muito comum. Então você vê que essas noções, até mesmo de heterossexualidade, elas são noções que também estão fundamentadas em cada cultura, né? Sim. Cada cultura tem a sua noção própria de homossexualidade, heterossexualidade, bissexualidade e por aí vai. Agora, tem uma questão que, pensando aqui na parte de filmes e tal, né? Quando foi feito esse estudo que eu citei no começo, eles perceberam que desses 23 personagens que apareceram aí nesses 125 filmes que estudaram, desses 23 personagens, eles tiveram menos de 1 minuto de tempo de tela, sabe? Se você pegar todos os filmes que eles estavam ali. E aí, quando eu vi essa informação, eu senti uma coisa assim, de que quando a gente tá falando de LGBT dentro do cinema ou dentro da própria sociedade e tal, ela funciona quase que como um subgênero. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente fala, por exemplo, das mulheres, a gente falou aqui das mulheres na direção dos filmes. A gente não consegue nem ter números pra falar, por exemplo, de diretores gays ou de diretoras lésbicas e tal. A gente não tem esses números porque isso ainda é muito cru. E aí a sensação que eu tenho é que, assim, a gente tem uma luta de igualdade por parte das mulheres quando a gente olha, por exemplo, essa questão da direção, né? E a vontade delas de estarem presentes em mais filmes e delas tentarem ter mais esse espaço e tal, mas ainda assim que tenha, sabe, o preconceito, ainda assim que tenha esse tipo de coisa, a gente ainda tá falando da relação heterossexual, homem e mulher ali, entendeu? Aqui, quando a gente para pra pensar em personagens e nas pessoas que estão trabalhando por trás, a sensação que eu tenho é que o preconceito, o ódio, sabe, tudo isso ainda permeia muito o que representa o LGBT pra sociedade e pro cinema também. Então, a sensação que eu tenho é que muitas vezes a luta por aparecer um pouco mais, por ter o mesmo direito de trabalho e tal, ele não passa só pela questão, sabe, de ser homem, de ser mulher e tal, ele não passa mais por essa questão, ele precisa também passar por uma questão cultural que ainda tá muito engessada na nossa sociedade, vocês entenderam? Sim, acho que tem todo um contexto ainda. Tudo que remete a LGBT, no consenso geral, não é lido de forma agradável, palatável. Por exemplo, como que trabalhamos representatividade LGBT em filmes voltados para o público infantil? Porque, por exemplo, se tiver claramente um gay ou uma lésbica ou uma trans, vai vir toda aquela galera conservadora dizendo que estamos prejudicando a mente das crianças e destruindo o ideal de família, não só no Brasil, mas em outros lugares também que tem
pequenas ondas conservadoras, eles não irão aceitar. Mas a gente sendo o cômico, o bandido, a prostituta, enfim, fica mais fácil de ser engolido, né? O famoso caso do Banco Santander, né? Sim, olha que terrível. A Criança Viada é um projeto do Tumblr que começou ali, e aquilo ali super me representa. Eu era uma criança viada, eu me via como uma criança viada. Eu tenho fotos que comprovam isso, na verdade. Acho que todos nós sempre fomos. Acho que quase toda criança passa por alguma fase que ela vai ser uma criança viada, né? Verdade. Sim, só que às vezes alguns são mais acentuados. Por exemplo, tem uma foto de família, eu e 5 primos. E estão todos primos sérios, e eu com os braços levantados, parecendo, sei lá, finalizando um espetáculo, assim, bem viada, sabe? Foi bela. Isso, eu não precisei de ter uma exposição pra me fazer uma criança viada. Eu já era uma criança viada. Já era. A diferença estava... E assim, se você para pra pensar, já que a gente tá falando, por exemplo, de desenho animado e representatividade, a gente vai fazer uma peça, como eu falei no início, eu também danço, né? E a gente vai fazer uma peça que é de Hércules, baseada naquele desenho Hércules de 1997, animação Disney, né? Sim. E aí você vai assistir pra poder estudar o personagem e tudo mais. Eu não vou ser o Hades, mas eu vou ser o Fio, que é o Filoclitetes. O nome não vai sair agora aqui de cabeça, mas é o Fio, é o sátiro, né? E aí você vai vendo o Hades, que ele é um vilão que soa gay. E aí, quando vocês falaram pra gravar sobre cinema LGBT, a gente já tinha comentado isso lá no balé, sobre o Hades, sobre o Scar, e a gente foi pesquisando. Eu fui pesquisando pra poder vir conversar com vocês. Quando eu fui ver, tem a Úrsula, que é a vilã de Pequena Sereia, que ela é baseada em Divine, que é drag, que é lá de Pink Flamingos. O Scar, né? Tem o Scar, tem o Jafar de Aladdin, tem o Radcliffe de Pocahontas, tem o Shere Khan de Mowgli. Ou seja, quando você vai ver, caraca, a gente serve pra ser vilão. E aí são vilões até memoráveis, assim. São vilões que têm pequenos estereótipos ali, alguns indicativos de sexualidade ou tudo mais. Ou a Úrsula, que não sabe se é cis, se é trans, se é drag, há uma mistura e que bota a Ariel no chinelo. Então, assim, neste caso, apesar de associar ao mal, são grandes vilões, assim, na minha visão, nesses desenhos. Mas eles não são associados a boas coisas. Por exemplo, por que não tem... E hoje a gente vê, por exemplo, na Lenda de Korra, que pode existir isso de forma tranquila, não precisa ser algo forçado, porque para produções infantis não é forçado. Então, podia ser sutil, porque é sutil para toda e qualquer criança, porque não precisa de ser... ter cunho sexual, na verdade. Eu até acho errado ter cunho sexual para qualquer criança, mas de qualquer sexualidade, na verdade. Não as identidades LGBT serem ali usadas como uma forma corrompida da sociedade. Isso que você tá falando vai muito de encontro com que aquela filósofa norte-americana Judith Butler, né? Ela fala muito sobre justamente como é importante a não definição, né? Para que as pessoas tenham o livre-arbítrio de se experimentar e se autodefinir sem rótulos e tal. E ela diz também que o ataque ao gênero, ele emerge do medo das mudanças. A única forma de ataque é justamente o medo do que isso vai representar para a onda conservadora que a gente vê aparecendo cada vez mais forte, né? E aí, pegando até um pouco desse gancho que você tá falando, se a gente pegar para ver os personagens LGBT que aparecem nos filmes e tal, eles são representados sempre com traços, vamos dizer, muito característicos, né, nos personagens. Ou são personagens muito extravagantes, ou de repente eles têm um traço marcantes, exatamente. Até às vezes tem um traço cômico em alguns deles, né, e tal. Será que isso também não é uma forma de dar um ar de uma coisa que não precisa ser levada a séria? Eu acho assim, que o cinema, ele sofre alguns problemas parecidos com o que eu sempre falo da novela, hoje em dia. A novela, ela é zero sutileza, a gente sabe disso em diversos... Claro que existem novelas que fugem bastante desse espectro
espectro, mas diversos filmes é como se o ator ele atuasse e ele precisasse gritar o que é que ele sente, o que é que ele fala, o que é que... E muitos diretores não entendem que a linguagem do cinema ela é mais puxada pro sutil, ela é mais puxada pra interpretações mais sutis mesmo, na própria definição da palavra. Então você vê personagens que são muito interessantes, por exemplo, dessa novela, acho que era Força do Querer, né? Tinha uma personagem que se denominava, acho que era trans, não lembro, que eu não assisti a novela. E você vê que, apesar de você ter sempre essa narrativa muito comum de sofrimento e depois aceitação da família, que é muito, muito comum, sabe? Não sai daquele aspecto comum do que todo LGBT passa. Você, ao mesmo tempo, você consegue tirar coisas boas disso daí. Por exemplo, eu conheço diversas pessoas que antes da novela, elas tinham uma mente muito mais fechada do que após a novela. Então, mesmo que esses personagens eles estejam mal representados, e eu não acho que a gente tem que se contentar com isso, mas só do fato de eles estarem representados, mesmo que não seja num contexto de sutileza, ou que eles sempre estejam gritando o que eles sentem, eu acho que isso é importante de certa forma, porque dá visibilidade. Agora, se essa visibilidade vai ser boa ou não, isso vai depender de cada obra. Bem mais animado que Bar, né, Leonardo? Vem dançar, Léo. Eu não sei dançar. Como não? Olha os seus dedinhos dançando aí. Mas eu não sei dançar. Léo, tem gente que dança bem, tem gente que dança mal, mas saber dançar todo mundo sabe, vai. Fica pra outro dia, pode ser? Chato. Eu lembro muito de 2005, que lançaram o filme O Segredo de Brokeback Mountain, que teve um baita de na época, né, uma repercussão muito grande, foi indicado ao Oscar e tudo mais. Eu lembro muito disso também, assim, muita gente meio chocada, mas muita gente estava um pouco mais, começou a entender um pouco mais por conta de um filme que teve que eu me lembre, foi o primeiro filme que falou abertamente de homossexualidade e que chegou num ponto de ser indicado ao Oscar, de ser falado, de ter esse alcance grande, né? Então acho que esses momentos de que uma determinada obra ou alguma coisa que chega num ponto em que atinge um grande público, ela tem esse papel, né, importante mesmo. E não tem jeito, infelizmente, aos poucos, né? E aquele filme, ele foi fiel à geração que ele estava retratando. Por exemplo, você vê que eu assisti aquele filme com 17 anos, 17, é isso. Fiquei muito triste porque, poxa, por que histórias LGBT são histórias tristes? E aí depois a gente vocês até começaram falando que o cinema retrata a realidade daquela época que está acontecendo as coisas. Então, geralmente, as produções de cinema também representam histórias tristes por causa da própria pressão que nós LGBTs sofremos. E aí, você vê, assim, que tem toda uma forma de ter uma sexualidade reprimida e aquela situação toda que não pode ser mostrada para a sociedade. E eu, com 7 anos, eu já não vivia num contexto que eu tinha que me esconder quem eu era para poder ser feliz. Então, assim, nossa, eu chorei muito litros de lágrimas ali assistindo aquele filme. E as atuações do Jake Gyllenhaal e do Heath Ledger são coisas assim absurdas, definem um filme. Sim. Agora, vocês falando de filmes que fazem favor e que podem fazer um desfavor, a produção de novelas, as produções brasileiras, por muito tempo, tratou sobretudo o gay como a bichinha cômica, a lésbica, a caminhoneira, como é que é? A caminhoneira, a butcher, né? E a travesti sempre tratando no masculino, né? Como o travesti, e sempre na prostituição. Então, assim, a gente sempre vê que a gente serve como um alívio cômico, na verdade. Então, o próprio Félix, né? Sim, olha só. O próprio Félix. Nossa. Eu já fui associado em brincadeiras de família, já fui, assim, brincando, associado ao Félix, mas eu fiquei pensando assim, a pessoa está brincando, mas ela está... Será que eu sou lido assim mesmo pelos héteros da família, sabe? E eu acho interessante até que gera um efeito contraditório, porque ao mesmo tempo que você está sendo mal representado, você está sendo representado. Então você acaba estabelecendo um vínculo entre o personagem e o espectador. Até mesmo aquele espectador que, sei lá, nunca leu sobre o assunto, não
ter o mínimo de... Pode até mesmo ser conservador. Claro que, assim, há um problema nisso. Você precisa de uma representatividade que vá além, muito além desses estereótipos. Mas eu acho que mesmo tentando extrair coisas boas onde é difícil achar, eu acho que, de certa forma, tem um efeito interessante, que é de as pessoas, você dá visibilidade, seja pro gay escandaloso, seja pra entende? Então, é muito contraditório isso. Eu acho que é um desserviço e, ao mesmo tempo, é um serviço. Entendi. Sim. Sim. E tem uma coisa... se fosse um mal necessário, né? Sim, mais ou menos isso. Enquanto a sociedade ainda não chega até aquele ponto, né, da gente retratar em novelas ou em meios de comunicação de maior alcance, né? É porque a gente sabe que o cinema, ele tem um alcance grande, mas não é tanto quanto a novela, principalmente pro público brasileiro. E você ter um personagem na novela que seja bem representado seria maravilhoso, mas a gente ainda tá caminhando pra isso. Então, cada vez mais que o tempo vai passando, você vai notando personagens que vão fugindo desse senso comum do que é ser gay, do que é ser transexual, do que é ser bissexual. Eu acho isso muito interessante. Essa questão do mal necessário, eu acho que ela é interessante, mas ela pode ser problemática quando gera um desserviço. Mas só de gerar um debate e a gente colocar em xeque alguns assuntos que não estão no debate principal, talvez seja interessante. Mas a gente pode ver também que quanto mais... O que eu percebo é que quem está produzindo este material, eu sinto que tem uma pesquisa fraca, sabe? Ele quer representar aqueles personagens e ele vai pelo estereótipo, pelo caminho mais fácil, ao invés de criarem personagens mais sólidos, com uma pesquisa maior, criar mais. Assim, eu não entendo muito de construção de personagens e tudo mais, mas o que eu vejo é que é muito fácil criar um personagem baseado em estereótipo e é muito raso, e isso diz muito sobre aquele roteiro. Ou seja, é uma pessoa que não aprofundou na temática que ele se dispôs a falar. Então, não fez o serviço de casa. Tem alguma coisa errada ali. Então, isso também diz sobre a qualidade do que está sendo produzido. Mas você sabe que daí entra até uma coisa, Danilo, que era o que eu tava falando antes, né? Sem desmerecer qualquer outra luta por representação e tal, mas a sensação que eu tenho é que essa parte, essa discussão que a gente ainda tá falando sobre personagens LGBT, mostra o quanto a gente ainda tá imaturo para tentar entender um pouco mais desse universo de uma forma mais profunda. E eu acho que uma das coisas que exemplificam isso, a falta de profundidade de um personagem, é que, por exemplo, a gente ainda não tem diretores homossexuais, roteiristas, entendeu? O pessoal que tá ali vivendo a cultura, tá ali, sabe, fazendo da sua luta LGBT diariamente e tal, eles ainda não estão exatamente dentro da indústria para poder dar esse material de pesquisa e desenvolver histórias mais complexas ainda para esses atores que de repente vão vivenciar esses personagens, né? Então, Rafa, mas eu ia entrar justamente nesse debate, nesse assunto. Tô generalizando, eu sei que Hollywood provavelmente não é dessa maneira, mas quando se fala em um meio, me corrijam se eu tiver errado ou se isso representa algum tipo de preconceito ou preconceito, mas todo ambiente artístico, quando você fala de um ambiente artístico, seja de gente que faz cinema, de gente que faz teatro, qualquer outro tipo de arte, geralmente a presença de pessoas LGBTs é um pouco maior. Sim, entendeu? Ou pelo menos é um pouco mais menos escondida, né? Se caso tenha sei lá, muitos, e deve ter, né? Tipo, sei lá, engenheiros e pessoas das áreas de áreas menos artísticas, provavelmente até por preconceito podem se esconder um pouco mais, né? Pelo preconceito que sofreriam. Mas eu acho que o ambiente artístico tem mais essa presença, e é isso que eu ia debater, assim, porque, por exemplo, acho que tá melhorando muito pouco ultimamente, mas se a gente parar pra pensar, tem muitos atores, por exemplo, que são bissexuais ou homossexuais, enfim, e até pouco tempo atrás eles escondiam, e no Brasil e no meio hollywoodiano de galãs, assim, eles têm que esconder mais ainda, com medo de sofrer, né, de sofrer qualquer, sei lá, falta de contratação ou sofrer qualquer
represália de diretores, de sei lá quem, tem que esconder isso. Não sei se faz sentido o que eu tô falando, mas assim, não é muito louco que isso acontece por conta muito mais do medo do preconceito que vai se ter do público geral, do que propriamente da pouca presença de LGBTs no ambiente, por exemplo, de fazer um filme de cinema ou no ambiente artístico em geral, assim. É aquela velha história, tipo, por exemplo, a indústria, ela serve ao espectador, né, a pessoa que tá consumindo ela, e assim, pra mim a grande diferença entre boa arte e má arte é que a boa arte, o autor, ele vai estar ali fazendo aquela determinada arte independente do que o espectador dele vai achar, ele está passando os sentimentos dele sem ter medo do preconceito do espectador. Pra mim, a má arte é o contrário disso, e é isso que a gente tem visto no cinema ultimamente, sempre, na história completa do cinema. Os produtores, os grandes produtores, os grandes estúdios, eles têm medo da reação popular, eles têm medo da reação do público, de colocar um ator que seja assumidamente gay pra fazer um galã no papel, e de chegar a um bando de garotas ali e chegar e falar, não acredito que esse cara tá beijando ela, não acredito que esse cara não iria dar em cima de mim, esse cara não tem aquele sex appeal, sabe? Ele não vai, simplesmente ele não iria acreditar, as pessoas não iriam acreditar. Então tem um pouco dessa falta de coragem por parte das produtoras, enfim. E também tem bastante falta de coragem, que eu não digo nem que é falta de coragem, eu digo que é medo mesmo, por parte dos atores. A gente sabe que, como você mesmo disse, o mundo artístico, ele tem muito, 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 muito LGBT. E por conta disso, a gente deveria sim ter mais profissionais que fossem assumidos. Isso não acontece porque, infelizmente, a indústria de cinema e de novela, enfim, ela serve ao grande público, entendeu? Ela serve ao grande público e o grande público não quer aceitar. Então, um problema estrutural, um problema primeiro que é social. Não acho que o problema seja do cinema em si, pra mim o problema é primeiro social, e por conta desse problema social, desse problema mesmo, isso acaba se refletindo na indústria cinematográfica, indústria de games, indústria, enfim, e por aí vai, sabe? Exato. É basicamente aquela, né? É uma produção cis heteronormativa, produzida por pessoas que ou são ou aparentam ser cis héteros para pessoas cis héteros. Então acaba que essa dominação da cis heteronormatividade, ela é muito comum. O que eu fico pensando é em que ponto que alguns atores conseguiram ter sua sexualidade bem publicizada, bem trabalhada, e que isso não atrapalhou o seu trabalho, os seus papéis, igual aquele que participou de How I Met Your Mother. Acho que é o Barney, né? O Neil Patrick Harris. Isso. Neil Patrick. O nosso famoso Magneto, né? O Ian McKellen. Então, assim, em que ponto da carreira deles eles foram livremente gays sem sofrer reprimenda, sabe? Da sociedade, do seu público, ou perder papéis, ou deixar de trabalhar e de atuar. Assim, eu acredito que a linha tênue entre isso é o do galã. Porque quando ele é o galã, voltar atrás parece que fica difícil de desconstruir a imagem para o público e fazer com que ele aparente e tenha a sexualidade que de fato ele tenha. Não, e ainda tem a questão, o próprio Heath Ledger, né, que fez o Brokeback Mountain, como a gente falou, que era um cara que foi reconhecido como um ator que conseguia abraçar vários personagens, independente da sua história e tal, porque ele se entregava muito para aquele personagem, né? E aí, até quando vocês estavam falando, eu lembrei de dois filmes que na minha juventude chamavam muito a atenção, que era A Gaiola das Loucas, né, de 96, que tinha lá o Robin Williams, tinha também o Nathan Lane e tal, e era um filme interessantíssimo, porque a gente via a história basicamente de um casal homossexual que tinha lá uma boate LGBT e que eles precisavam conhecer o pai da namorada do filho, e aí pra que o pai, o sogro, né, o futuro sogro, não percebesse o ambiente que ele tava, porque ele era um político, sei lá o que, eles tinham que mudar tudo ao redor do cara e tal, então fazia toda uma cena pra que aquilo ali não fosse percebido, porque senão o cara poderia se chocar e tal, e aí acabar dando errado o casamento do filho e tal, e aí tem todo um jogo de cena ali pra que eles façam com que o personagem vivido pelo Gene Hackman, né, acabasse
estivesse não vivenciando aquele ambiente LGBT. E o outro filme é o Priscila, a Rainha do Deserto, que talvez tenha sido o filme... Ai, amo! O filme, eu acho que o filme mais premiado e tal, dentro do gênero, que inclusive levou um Oscar de melhor figurino, e que também fala muito sobre isso, né? Fala sobre o preconceito, sobre a busca pela sua identidade e tal. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que, assim, além da gente estar falando de que os personagens aparecem pouco nos filmes hoje em dia, em que esses personagens, quando aparecem, eles já têm uma fórmula pronta, já é uma coisa cômica, né? Já tem aquilo ali meio pré-definido. E a gente só tá falando ainda de personagem, quer dizer, a gente ainda não tá vendo realmente as entranhas do cinema abraçando também o universo LGBT. Me chama a atenção porque todo mundo tem uma história legal pra contar, entendeu? Quando a gente vai entender um pouco mais justamente dessa luta, dessa força que as pessoas têm pra se assumir, pra se conhecer, pra se entender e tal, as pessoas LGBT precisam explorar essa vida dentro do mundo cinematográfico para que isso seja repassado para outras pessoas que ali estão se sentindo também não representadas, né? Então, assim, eu vejo como esses filmes, eles são importantes, mas como também é triste da gente ver que todo esse discurso, ele ainda é muito embrionário só na história, entendeu? Como a gente ainda tá discutindo uma coisa que fica presa, sabe, fossilizada ali de, poxa, tá aparecendo 23 personagens em 150 filmes que foram lançados. É muito embrionário. My name is Harvey Milk and I'm here to recruit you. I want to recruit you for the fight to preserve your democracy. Brothers and sisters, you must come out. Come out to your parents. Come out to your friends, if indeed they are your friends. Come out to your neighbors. Come out to your fellow workers. Once and for all, let's break down the myths and destroy the lies and distortion. E tem que ver também, até ia perguntar pra vocês, por exemplo, no A Gaiola das Loucas, essa representatividade é bacana, ou por ser uma comédia e tá o tempo inteiro, enfim, fazendo as pessoas rirem com o jeito deles, isso é ok, isso é legal, isso não é, assim, porque pode não ser, eu acho que o Priscila é meio, a Rainha do Deserto é meio unanimidade, né, adora e tal, mas não sei se o A Gaiola das Loucas entra nessa questão também de, representa bem. Eu acho que a melhor representatividade, principalmente LGBT, assim, em geral, eu acho que começou com a vinda com a ascensão dos filmes independentes, a partir do final dos anos 90 para mais ou menos agora, né? Eu acho que é quando a gente começou os cineastas independentes LGBTs, eles começaram a falar, os estúdios não querem receber a nossa arte, então vamos produzir sozinhos. Então eles começaram a fazer filmes com personagens que fugiam desses estereótipos, que eram tridimensionais e que representavam várias, e não aquela única narrativa da pessoa oprimida que a família descobre e que essa pessoa sofre o filme inteiro e chega no final, tudo fica bem. Não, entendeu? Então a gente teve filmes que retratam diversos caminhos, diversas histórias que variam, entendeu? Então não fica aquela mesma coisa, não fica aquela coisa de, vou ver um filme LGBT que eu já sei o que vai acontecer, eu já sei para que caminho o roteiro vai tomar. Então, esses filmes que eu posso citar aqui é recente, o Brasileiro Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que faz um trabalho sensacional de roteiro, de você não precisar ir para um caminho tão fácil, que seria aquele caminho de mostrar o preconceito muito forte, e que é importante, mas que não pode existir apenas isso. Eu acho que é sensacional, assim, de você fazer melodrama, sabe? Pegar a situação vulnerável do personagem e transformar aquilo num melodrama barato pra chocar e pra comover de uma maneira pobre, narrativamente
pobre. E o cinema independente tá fazendo isso de maneira fantástica, assim, todo ano sai filmes que você vê que eles têm uma profundidade, que eles estão ali querendo debater com personagens que são fortes. Por exemplo, a série The Fosters, não sei se vocês já ouviram falar. Não conheço. Sim, é ótimo. Sim, é uma série ótima acho que era da ABC Family, agora se tornou Freeform, lá nos Estados Unidos, e é uma série que ela tinha uma exibição aqui nacional, mas que agora, depois de um tempo, ela foi pra Netflix, e tá tendo um baque, assim, muita gente assistindo. É uma série que retrata muito, muito bem. Claro que também a série ela tem problemas narrativos, mas ela retrata muito bem personagens lésbicos, transgêneros, gays, entendeu? Então, pra mim, é essa representatividade que agora está o próprio Moonlight, né? O próprio Moonlight, né? Moonlight que ganhou o Oscar, né? Foi absurdo, porque na noite do Oscar, eu já esperava que La La Land ia ganhar. E quando falaram que foi Moonlight, eu falei, gente, o Oscar mudei minha percepção do Oscar. Porque o Oscar entregou o prêmio de melhor filme pra um filme independente, com a maioria dos personagens negros, atores desconhecidos, todos atores desconhecidos, e que retrata a história de vida de um garoto gay. Então, tipo, você para e pensa que subversão eles fizeram. Não sei se tem uma vontade de tentar chocar, de fazer alarde com isso, né? Mas eu acho que as intenções são boas, relativamente boas. Inclusive, sobre Moonlight, eu vou ter que fazer igual a Glória Pires. Porque eu não assisti Moonlight. Mas eu tinha assistido La La Land, mas eu acompanhei, inclusive, até os GIFs que geraram sobre Moonlight, La La Land. Mas assim, eu vi muita gente muita gente reclamando, assim, que só ganhou por causa da representatividade. E eu fico assim, não é por causa disso, entendeu? Não, é um filme muito bom. É muito bom esse filme. Agora, eu queria voltar só no Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, porque ele é um filme que ele não fala... Por isso que eu acho que o Vinícius comentou dele. Ele também estava aqui na minha lista de filmes pra citar. É um filme que fala sobre sexualidade, mas não somente sobre a sexualidade. Por exemplo, fala sobre acessibilidade. Existe um personagem que é uma pessoa que tem cegueira. Então, tem outros recortes ali que são super interessantes de serem trabalhados, as questões da adolescência. Então, eu acho que ele abre um leque maior, que a sexualidade não é o único foco do filme, e por isso fica interessante de se ver, e de outras pautas serem trabalhadas no mesmo filme também, né? Isso da tridimensionalidade, né, o personagem, você vê que ele não é aquilo, ele não é apenas o gay que vai sofrer. Exato. Ele tem outras camadas ali, e você vê que por parte do roteirista, do diretor, tem uma humanização do personagem que eu acho que faltava muito no cinema, que falta até ainda hoje no cinema, podemos dizer, industrial, sabe? Eu acho que o cinema independente, ele tá buscando isso, e ele tá conseguindo atingir esse objetivo, e pra mim é fantástico. Vocês não acham que as séries estão sendo um pouco mais ousadas nesse sentido? Sim, acho que tem mais rápidas, né? Estão sendo mais rápidas, né? Elas estão representando melhor e tal, né? Sei lá, eu lembro quando eu vi o Sense8, assim, acho que o Sense8 eu tipo, ainda não tinha, enfim, visto séries com personagens gays ou cenas um pouco mais fortes e tal. E eu achei sensacional, e eu achei muito legal quando eu vi que tava todo mundo aceitando isso, assim, todo mundo, curtindo muito a série e tudo mais. Ou até o próprio How to Get Away with Murder, né? E é justamente, os personagens, eles não estão lá pra ser apenas gays ou lésbicas e tal, eles estão lá pra serem os personagens, e tipo, por um acaso eles são LGBTs, né? Uhum. Quanto à questão da série serem mais corajosas, eu acho que isso tem muito a ver com o meio em que a série ela se propaga, ela chega até o espectador, e o meio que o cinema chega. A série ela chega de uma maneira, hoje em dia, pelo Netflix. Então, a Netflix é uma empresa que tem todo um quê de faça seu filme, que se a grande indústria não aceitar, a gente aceita, sabe? Uhum. Faça sua série, que se a grande indústria não aceitar, aceitamos. Então, é um viés, digamos assim... quase que experimental, né? Sim, justamente. E não é que a série ela seja mais corajosa, mas eu acho que a série ela tá conseguindo encontrar mais liberdade pra chegar ao espectador falando desse tema da maneira que o cinema, que precisa infelizmente a gente sabe que o cinema ele precisa das grandes produções para poder chegar realmente nos espectadores. O cinema não tem isso, entende? Então depende lá do pessoal de colarinho branco que tá dentro das grandes corporações cinematográficas para autorizarem ou não isso. Isso. Mas vocês não acham que também entra a questão de que virou um mercado
virou não, já faz um tempo, claro, mas já é um mercado muito consolidado, né? Tipo, lá na Netflix tem lá as abinhas, tipo, filmes, né? Clássicos, ação, nananana, e tem uma seção lá LGBT, né? Porque também é um público que a Netflix quer abarcar pra, obviamente, ganhar então, dinheiro. Dani, mas tem uma outra coisa que daí é o seguinte, quando a gente tá pensando, tipo, em Netflix e séries e tal, a gente tá falando de um público muito menor, né? E aí a Netflix ainda se prevalece dos algoritmos, né? Porque daí ela chega lá e fala, tá, você assistiu, sei lá, Sense8, você tá mais propício a aceitar um tipo de produção que tenha esse discurso X. Agora, aí, por exemplo, essa abinha LGBT, ela aparece pra você, mas tipo, pra minha mãe, pro meu pai não aparece, entendeu? Pra eles isso daí já não tem. Então assim, e também é duro de você ver que, por exemplo, a Netflix, que colocava dinheiro, que ela tem esse quê experimental, de repente anuncia que vai cancelar a série que tratava os personagens de uma forma 360, não explorando justamente a questão da sexualidade deles, mas incluindo aquilo como, né, um traço de personalidade deles ali, e aí você começa a ver que, tipo, na verdade, o problema da indústria, ela tá justamente nesse consumidor, que é a sociedade que a gente tá vendo hoje, que ainda discute como é que eu tenho que educar o meu filho, como é que eu Não pode ensinar... Exatamente. Qual que é o termo que eles falam? Você não pode incentivar o homossexualismo. Não pode, exatamente. Eu tenho uma sobrinha de 3 anos e eu fico assustado às vezes com umas coisas que ela fala com 3 anos. Outro dia era o Halloween, tava acontecendo, e ela veio e falou assim, eu vou de bruxa. E eu virei pra ela e falei assim, eu também quero ir de bruxa, eu também quero um vestidinho desse de bruxa e tal. Ela falou, você não pode, você é menino. Eu falei, por que eu não posso? Isso que deve ser ideologia de gênero, né? Exatamente. Você tá ensinando ideologia de gênero pra sua sobrinha, mas ela falou isso, ela falou assim, você não pode porque você é menino. E eu falei, mas quem é que disse que eu não posso? Por que eu não posso? Por que eu não posso usar um vestido? Por que eu não posso ir de bruxa? Por quê? Ela não tem explicação, afinal de contas ela tem 3 anos, mas ela tá recebendo esse tipo de informação de algum lugar, entendeu? E aí que chega justamente esse ponto que a gente tá falando aqui, de Netflix e tal, do mercado artístico ser um mercado mais propício a receber, de repente, as pessoas LGBT e tal, mas que na hora que você vai fazer a produção que vende é a produção que o mocinho é o loirinho, branquinho, bonitinho, que pega a menininha branquinha, loirinha, bonitinha ali e tal, e que eles vão ser uma família super feliz e vão defender o mundo contra o vilão, que pode ser um vilão, inclusive homossexual, entendeu? Então, assim, o que a gente ainda vê, por isso que o que mais me choca, na verdade, é em pleno 2017, a gente ainda vê uma discussão desse tipo de uma forma ainda embrionária, sabe? É isso que me deixa mais chocado, porque assim, enquanto a gente poderia justamente utilizar o artifício da sexualidade dentro da narrativa de uma história como uma raiz ali de algo para dar mais construção, mais profundidade para um personagem, a gente ainda vê os escritores, os produtores, os diretores se apoiando na sexualidade como uma muleta para comédia, como uma muleta pro clichê, como uma muleta, sabe, para você tentar deixar aquele personagem caricato a um ponto que a gente, sabe, ainda não consegue desenvolver essa discussão de uma forma, sabe, muito mais ampla, porque a gente ainda não tem dentro do mercado, tipo, isso de uma forma assim já consolidada, entendeu? Já comum. Me desfoquei um pouco porque você falou da sua sobrinha, né? Aí eu lembrei de uma coisa, que eu fiquei sem celular. Eu fiquei sem celular semana passada, meu celular quebrou. Aí eu resolvi comprar um iPhone assim, falei, vou me dar esse presente, vou comprar um iPhone de última hora. Aí tava pesquisando, né? Sabe quando você não tem nada pra fazer? Aí você pesquisa a cor do iPhone, qual a melhor cor do iPhone no Google. Aí entra no Yahoo Respostas, essas coisas. Sei. Pronto, aí eu fui olhar lá, aí um monte de site dizendo, para homens é melhor o preto, o iPhone preto, ou as cores mais neutras, como o branco e tal. Já para as mulheres, uma boa opção é o rosa. Aí eu falei, pronto, já sei, vou pegar o rosa. Fui no mesmo dia, fui lá, comprei o rosa.
acabou. Então, tipo, a gente ainda tem... Você vê que foi um adulto que escreveu aquilo, não foi uma criança, sabe? E não foi um artigo, não foi um texto dizendo isso, foram vários. Então, assim, você ainda vê que a cor, como você mesmo disse, da sua sobrinha que chegou e falou que você não podia ser bruxa, e isso é algo que ela não tem culpa, porque é algo que foi passado pra ela através do ensino que ela tem, seja na escola, em casa, de qualquer forma, pela TV, pela rádio. Infelizmente, a gente ainda tem esse pensamento arcaico de que uma cor define gênero, sabe? Exato. O que é patético, assim, é algo que tosco, entende? É uma roupa, é uma saia, homens não podem usar saia, sabe? Não pode usar um determinado tipo de, não sei, um determinado tipo de roupa, ou brincar de tal coisa, entende? E você vê que é uma construção social, entende? E isso se reflete também no cinema, isso se reflete no que é que as pessoas, no tipo de filme, por exemplo, que o homem pode assistir, que a mulher não pode. A mulher sempre vai escolher um romance. Eu sempre vejo isso retratado, que a mulher pode chorar, a mulher pode assistir um filme e se acabar de chorar, e o homem não. O homem tem que ser aquele cara frio, que vai assistir um filme de ação e que quer ver explosão, e que não pode não pode deixar esse lado afetivo, emocional, aflorar, porque aí esse lado que a gente pode até definir, infelizmente, né, a sociedade define como feminino, o lado emotivo, como se isso fosse apenas exclusivo do gênero feminino, e o que não é um absurdo. Então, você vê esse tipo de filme feito pra homem, né? Esse tipo de filme feito pra mulher. É triste, sabe? É muito triste você já ter essa linha tênue, sabe? What do you do on Sundays? Nothing in particular. What do you do? Oh. Nothing lately. I mean, if you'd like to come visit me sometime, you're welcome to. At least there's some pretty country around where I live. Would you like to come visit me this Sunday? Yes. What a strange girl you are. Why? Flung out of space. Eu fico pensando como que a gente fez uma trajetória de ter Rock Horror Picture Show lá. Eu nem lembro qual ano que era esse 75, filme. eu acho. E essa trajetória toda que a gente teve pra chegar numa onda conservadora, e que eu acho que ela é dissimulada, disfarçada. Eles vendem o que querem, na verdade. E quando vai vender algum produto LGBT também, eu acredito que vende porque neste momento está dando dinheiro, mas se essa voz conservadora ela tomar poder e ficar maior do que tudo, e vai vender outras coisas conservadoras e irá cortar aquilo. Então eu acredito assim que esse pouco de representatividade que a gente tem, essa representatividade que começa a soar normal, ela também pode fugir de acordo com o momento que estamos vivendo. Eu até queria acrescentar que você estava falando de personagens, e aí eu tenho um filme que eu tinha separado também aqui pra pauta, que é o Paranorman, que é um filme infantil e tudo mais, e chega no final do filme, tem uma mocinha que chega para o cara que é o jogador de futebol americano, todo fortão, bonitão lá, parece até meio bobão, e aí ela chama ele pra sair com talvez intenções, e ele fala, vamos sim, meu namorado vai te adorar. E o filme continua rolando normalmente. É mais pra crianças, tem muitas piadas sexuais, e eu não tinha percebido isso, e aí quando eu fui ler sobre, eu vi, mas o que vai lembrar é essa frase dele. Ele não tem nada de estereótipo gay, e não tem aquela construção do estereótipo gay, mas é um jogador de futebol americano. Isso até me lembra um livro infanto-juvenil, que chama Garoto Encontra Garoto. É um livro sim, conheço. É um livro assim, infanto-juvenil, então quem leia com esse olhar. Parece, se fosse retratado em um filme, seria um filme de sessão da tarde, por exemplo. E aí tem o jogador de futebol americano, tem o garoto, tem os romances, só que tem todas as sexualidades. Então, por exemplo, o principal, se eu não me engano, é bissexual, o jogador de futebol americano é drag queen, tem menina lésbica, enfim, é todo diverso, e com aquela narrativa que tem nos filmes
nesses filmes americanos, né? O problema do jogador de futebol americano, a popularidade, aquela narrativa padrão, aquele pacotão que todo mundo já conhece, tem neste livro, só que o diferente são as sexualidades. E quando eu li recentemente, eu me diverti tanto, porque eu falei, caraca, é como se eu estivesse vendo Sessão da Tarde, me representando neste momento da minha vida. Exato. E assim, eu achei legal, é feito para um público infanto-juvenil, não é... É tipo John Green, né? É meio John Green. E assim, é uma coisa assim que jovens vão ler, e aquilo ali não tem nada de pesado, mas tem tudo, tem todas as informações. Inclusive o que é ser drag queen e o que é ser transexual, por exemplo, tem umas diferenças que durante a trajetória, aí eu não posso falar muito, quem quiser ler vai ficar meio que spoiler. Leiam Garoto Encontra Garoto, mas é um livro infanto-juvenil feito para jovens lá, então não leiam com um olhar querendo um grande enredo nem nada, mas é bem simples, a história é um pacotão, só que tem todas essas sexualidades. É um livro, por exemplo, se eu tivesse um sobrinho de 12 anos com dificuldades sobre sexualidades, eu falo, lê esse livro, você vai gostar, sabe? Despretensiosamente. Deixa eu aproveitar e entrar numa coisa que tem a ver com esse livro. Quer dizer, acho que tem, né? Assim, imagino que tenha muita menina que deve gostar desse livro. Por que isso? E aí eu vou contar uma série que eu assisti faz pouco tempo. Não sei se vocês já viram o Merli, sabe? Que é uma série catalã, que inclusive é em catalão. Que tem a primeira temporada tem na Netflix, daí eu achei a segunda, enfim, né? Em outros lugares? Na locadora do Paulo Coelho lá. E assim... E assim, mas o mais interessante é que assim, eu tava vendo a série, é uma série, né, a série sobre o professor de filosofia e tal, e tem toda a situação da escola, né, os adolescentes, tal, e entre eles tem lá um personagem que é gay e outro personagem que é claramente bissexual, e eles têm um relacionamento e tudo mais. Beleza, e aí, acho que quando eu fui pesquisar, justamente pra achar a segunda temporada, né, que eu sabia que eu ia encontrar em algum lugar, até porque tá passando a terceira agora, né, na Catalunha, eu descobri que falaram, né, que o grande sucesso, né, que se espalhou por aí foi por conta desse romance, porque e aí se falou que tem muita menina que gosta, e aí eu comecei a identificar que realmente tem muito disso, assim, de principalmente meninas, não sei se, enfim, possivelmente, né, provavelmente héteros, que ficam shippando, sabe, casais de meninos gays especificamente, assim. E aí eu assisti como que chama? Aquele filme com o Daniel Radcliffe que ele faz o Allen Ginsberg, chama Kill Your Darlings, em inglês. Sim. Enfim, e tem lá todo o relacionamento com o personagem do Danny DeHaan lá, e aí eu vi uma entrevista que uma repórter perguntava pro Danny DeHaan o que a esposa dele achava da cena de beijo, porque eles têm uma cena de beijo com o Daniel Radcliffe e tal. E aí ele falou assim, ela, como quem diz assim, ela deve ter ficado com ciúmes, o que foi, tal, né, porque ele é casado. E ele falou assim, não, na verdade ela acha meio hot, né, ele falou, ela acha legal e até gosta, né, da ideia. Aí não sei se isso, tipo, vocês enxergam isso também, essa coisa de ter muita mulher que vê, e aí entra no cinema, nas séries, né, vê nesses relacionamentos que provavelmente sente algum tipo de atração, tem algum tipo de interesse em ver isso, fica shippando os carinhas e tal. E se isso é positivo ou negativo, o que vocês acham? Eu acho assim que a grande maioria, gente, eu tô tirando esse dado, não sei de onde. Segundo o Instituto Eu Mesmo, né? Isso, segundo o Instituto Eu Mesmo, a grande maioria da população mundial, eu acho que tem tendências bissexuais. E é algo até que é engraçado, porque a bissexualidade ela é muito, muito questionada, tanto pelos gays quanto pelos heterossexuais, o que é triste, né? Você vê várias pessoas debatendo se ela existe, se ela não existe, geralmente atrelam a figura do homem bissexual ao gay que não quer se assumir, que tem medo de se assumir, então se diz bissexual. Mas eu acho que a grande maioria da população é bissexual, e eu acho que pelo fato de o machismo ele permitir, digamos assim, que as mulheres elas possam explorar mais esse lado bissexual e os homens não tanto, dá essa impressão de que as mulheres, elas apoiam, elas têm essa permissividade de, por exemplo, assistir algum filme e ver um casal gay e falar, nossa, olha que lindos, olha que fofos, sabe? E elas podem, digamos assim, serem heterossexuais, a sociedade catalogar elas como heterossexuais, e elas se expressarem dessa forma de falar, nossa, olha que bonito esse casal gay. Já os homens não podem fazer isso. Os homens heterossexuais, se eles disserem isso, é como, sei lá, andar na testa de que sou gay, sabe? Exato.
Eles não podem simplesmente dizer, nossa, que casal lindo, sabe? Nossa, que chipo demais esse casal. Nossa, amigo, chipo demais esse casal. Eles não podem dizer isso. A heterossexualidade masculina, ela é muito frágil, né? E aí tem esses problemas. Eu sou abençoado de ter grandes amigos virtuais e reais, heterossexuais, que beijam, que abraçam, que chipam. Fantástico, né? Que são um ombro amigo, que dá pra desabafar sobre o relacionamento. E é até legal. Eu falei, nossa, que legal seu ponto de vista hétero. Mas assim, eu me sinto assim abençoado de ter pessoas de várias sexualidades, identidades de gênero próximo a mim, porque a gente vê que a gente tem vários pontos de vista pelas vivências. E isso é legal. Só que a tal da heterossexualidade masculina, ela é muito frágil, e eu acho que essa sexualidade, ela não é tão firme mesmo, assim. Assim, em alguns momentos as pessoas se pegam, assim, sei lá, sentindo alguma atração, alguma coisa. É normal, eu acho que é da natureza humana, né? Não é nem da natureza humana, é da nossa natureza enquanto bicho mesmo, sabe? Sim, o resto a gente colocou de construção social. Ali a gente vê até do mundo animal, se chegar um macaco para outro macaco, como é que fala? Se o charme for bem feito, né? Rola alguma coisa. Então, acho que... Censura. Mas assim, eu acho que tem algumas coisas também de ficar shippando alguns casais que é problemático. Não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, que aquele filme Azul é a Cor Mais Quente, que é um filme lésbico que não é para lésbico. Sim. Sim, ele é totalmente olhar hétero, né, em cima das mulheres. E a questão mesmo da exploração, né, das próprias atrizes. Assim, eu não vou dizer que é um filme que não é bom. É um filme que, na minha opinião, narrativamente, ele é muito, muito bom. Ele é muito bem construído, só que, assim, as cenas de sexo, elas claramente ali, produto pra heterossexuais. Claramente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho meio contraditório, porque eu acho, de certa forma, tem uma abordagem ali de você mostrar as cenas de sexo, porque o nome do filme em francês é La Vie d'Adèle, né, que seria a vida de Adèle, que seria a protagonista. E o filme foca nesses momentos e que são importantes pro relacionamento dela com a Emma, se eu não me engano, e pra própria vida dela, que definem ela como pessoa. E entre esses momentos está o momento do sexo, sabe? Eu acho que o sexo no filme, ele também é retratado de uma maneira muito, digamos, normal, real, sabe? Não é aquele sexo bonito, não é aquele sexo lindo e aquele sexo, sabe, real, sabe, carne mesmo. E eu acho isso muito, muito interessante num filme em que na França, não sei se vocês sabem, a censura na França foi 14 anos desse filme. 14 ou 12 foi. Então, assim, pra mim é algo que é interessante, mas eu também compreendo que essa cena, ela pode sim ser interpretada de uma maneira que serve ao gênero do homem, né, que é heterossexual. Então, é algo meio contraditório, é complicado, realmente. Você já viu também aquele filme Queda Livre, que é com aquele ator de Sense8, o alemão, o Max Himmelt? Tem no Netflix, né? Tem no Netflix, Queda Livre, que é um romance de um cara solteiro com um cara casado, e ali tem todas as nuances, inclusive cenas de sexo, assim, bem hot, né, nesse filme, assim. Eu confesso que vendo o filme, eu fiquei todo oriçado. Sobre a narrativa, eu fico pensando assim, a gente é exposto a tanta coisa heterossexual a todo momento, que quando a gente vê um soft porn pra gente, assim, que são cenas que são mais quentes dentro do filme, é tão legal porque nos representa, sabe? Eu acho que assim, liga, às vezes o filme pode nem ser bom, aí a gente vai gostar do filme porque nos representa, é o pouco que tem pra gente pegar pra gente, entendeu? A própria sensualidade das cenas, por exemplo, tatuagem, não sei se vocês viram, o filme brasileiro nacional. Tatuagem pronto, muito bom, e tem aquela cena fantástica, acho que é do Jesuíta Barbosa e, nossa, eu esqueci o nome do outro, é muito famoso, Ira de Santos, acho que é Ira de Santos. Isso. Nossa, aquela cena, assim, se eu fosse heterossexual, eu veria aquela cena e falaria, que cena linda. É do ponto de vista da própria
da própria linguagem da cena. A fotografia é fantástica, a interpretação dos atores é muito profunda, a cena é muito, muito, muito humana, sabe? E você fica tocado, você fica emocionado, entende? Então, assim, eu acho que não é uma cena tipo, nossa, que sexo lindo, aquele sexo tipo Titanic, sabe? Não é, sabe? É um sexo real. E eu acho que pelo fato de existir essa cena, né, e estar presente no filme, você dá toda você humaniza o próprio gay, né, que tá ali, o gay, o bissexual que está na cena, né? Você humaniza ele e você dá uma camada a mais e mostrando, ó, você tá vendo essa pessoa aqui que você acha que sei lá, que ela é um monstro. Enfim, ela também faz sexo e esse é o sexo, tipo, aceita, sabe? É isso, entende? Eu acho muito bacana. Do you consider yourself a happy person? Yes. I mean, no. I mean, I will be. Miss Osborne, there's no such thing as a right answer in this office. Yes. I'm a very happy person. How can I help you if you won't be honest with me? You can sign that consent form. Please. The American Psychiatric Association categorizes gender dysphoria as a very serious mental disorder. After my operation, not even a gynecologist will be able to detect anything out of the ordinary about my body. I will be a woman. Don't you find it odd that plastic surgery can cure a mental disorder? A visão heterossexual, ela acaba, inclusive, deturpando um pouco justamente quando você tem um hétero dirigindo um filme como Azul é a Cor Mais Quente, que daí você traz a sexualidade. Tipo, você coloca no filme a discussão LGBT, com personagens lésbicas, só que assim, o olhar para justamente a parte sexual do negócio, ele é muito mais voltado para o que o heterossexual considera melhor do que propriamente para o público que deveria representar. E aí tem justamente essa deturpação, porque assim, o homem heterossexual que pensa em duas mulheres juntas, tudo bem, ele aceita. Na sociedade isso daí é mais aceito, porque afinal de contas, pro cara é legal ver aquilo, entendeu? O cara hétero é legal ver aquilo. Então pra ele é mais fácil deturpar essa imagem do que ele deturpar uma imagem de dois homens, no caso. Então, Rafa, é o mesmo debate que a gente sempre teve aqui nos podcasts, assim, pra ter uma visão, enfim, de qualquer grupo, né, de minoria, você precisa ter essas pessoas dirigindo, né, pessoas produzindo. Exato. É a mesma coisa, por exemplo, a gente citou o Sense8, são duas diretoras trans que dirigem, né, irmãs Wachowski. As irmãs Wachowski. E no caso, por exemplo, do Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, né, que também o Daniel Ribeiro, que é o diretor, ele é gay também. Então, assim, você costuma ter essa visão. Claro que não é uma regra geral tão quadrada, mas você vai ter provavelmente uma visão um pouco melhor, um pouco menos problemática, ou sem esse tipo de problema, quando você tiver diretores que têm o mesmo olhar, né, que estão desse lado também, né. Só a questão da forma como elas dirigem e como foi a produção delas, desde elas publicizarem a identidade delas, que na verdade elas são mulheres trans, e depois aparecer Sense8. Olha como que a própria narrativa, a trajetória pessoal culminou numa série maravilhosa que é Sense8, por exemplo, e que, apesar dos N questionamentos que tem pra Sense8, muita gente se sentiu representada ou parcialmente representada, ou até aprendeu e viu que, por exemplo, identidade de gênero não se mistura com sexualidade e que pessoas trans também têm direito às suas sexualidades e que podemos ter uma mulher trans que seja lésbica. Então, assim, traz os debates e leva para outras questões que vão além. Então, isso eu acho super interessante e maravilhoso pra gente que é LGBT, no caso, né? É tipo aquela discussão do início do programa que a gente estava falando sobre A Força do Querer, se eu não me engano, na novela. É um estereótipo, por exemplo, o Sense8 é claramente ali estereótipos definidos de culturais, ou, sabe? São estereótipos ali que, apesar deles seguirem caminhos, por exemplo, do ator que é gay, só que ele não pode se assumir porque imprensa, apesar de você ter esse caminho comum, esse viés comum do que seria, né, sempre caricato, funciona muito bem, sabe? Funciona muito, muito bem, porque você representa ali, você traz à tona discussões. E outra coisa, é uma série que ela é sobre
LGBT, mas é uma série que ao mesmo tempo não é. Você coloca os LGBTs dentro de uma série que é de ficção científica. É uma coisa que é muito diferente. Não vai ser aquela coisa de gênero que você vai ver, sabe? Aquele filme gay, filme lésbico, filme, sabe? Você vai ter ali toda uma mitologia que é criada, e aqueles personagens são LGBTs, e eles são sim. A série mostra isso de maneira muito forte, mas tem também uma história muito interessante que se desenrola, né, no fundo, e eu acho isso bacana também. É bacana. Sim, sem dúvida. Gente, eu acho que pra gente encerrar o nosso papo, a gente falou aqui, né, deu várias referências e tal, mas eu queria, na verdade, saber de vocês, pra gente fechar isso. É óbvio que se fecha de uma certa forma, mas a nossa ideia é que essa discussão continue, que provavelmente a gente volte a falar sobre ela daqui mais pra frente, inclusive pensando que o cenário tenha mudado, mas eu queria que os nossos convidados, principalmente aí, dessem pra gente uma perspectiva do que vocês esperam daqui pra frente dessa representatividade LGBT dentro do cinema. Vocês acham que a tendência é melhorar? Porque, como a gente disse no começo do podcast, né? Os números não são animadores, os personagens ainda aparecem de maneira muito tímida, ainda não são colocados no centro da história, não são identificados também de maneira fácil. Então, assim, a gente ainda vê vários problemas na identificação dessa representatividade dentro do cinema. Como vocês que estão de olho nisso, que buscam essa representação dentro do cinema, veem o cinema daqui pra frente? Vocês acham que é possível se ver representados mais vezes, com mais frequências, de repente por séries e tal? Ou vocês acham que não, que a tendência é demorar ainda pra gente conseguir ter uma visão mais madura sobre isso e fugir um pouco dessa discussão embrionária ainda sobre o personagem e tal, que ainda pode ser ou não, entendeu? Analisando o nosso contexto cinematográfico atual, a gente sabe que, sei lá, 80%, e eu tô tirando esse dado de novo das minhas fontes, né, pessoais, gente, 80% dos filmes que chegam às salas de cinema são filmes de super-heróis. Ou filmes, assim, são esses filmes, são esses blockbusters. A gente mesmo sabe, acho que foi o próprio Stan Lee que falou que não iria, ou nunca iria ver um Homem-Aranha gay, né? A gente sabe que, querendo ou não, esse meio, até mesmo pra mulher, sabe? A gente só vai ter a Mulher Maravilha agora, que fez sucesso, graças a Deus, porque até a representatividade feminina já é ruim nesses filmes. Agora imagina do gay, sabe? Do negro. É algo que eu acho que eu não tenho muitas esperanças de que daqui a 5 anos isso venha a ter uma grande melhora. Eu acredito que isso durante, não sei, 30 anos, talvez, daqui a 30 anos a gente talvez esteja vendo um Homem-Aranha negro, gay no cinema, e sabe? E uma coisa assim que eu também queria comentar é que uma coisa que me incomoda muito também nas produções LGBT é a falta de... você sempre tem representatividade LGBT, mas diversos filmes que são LGBTs, você não tem representatividade negra, por exemplo. Então vai ser sempre 2 garotos brancos ou 2 mulheres brancas, e é muito, muito difícil você ver filmes que fujam disso, sabe? Então eu acho que sim, para o gay branco é mais fácil ele se identificar com ele, conseguir filmes que façam com que ele se identifique, mas pro gay negro é muito difícil. É muito Veja Stonewall, difícil. por exemplo, né? O filme de Stonewall que deturpou todo o contexto. Sim. A revolução de Stonewall foi, segundo o filme, né? Foi feita por gays brancos, apenas. Sim. Lá atrás tem travesti, tem os negros, aí tem os corpos menos normativos, na verdade, né? Exatamente. Tipo, a visão da elite sobre o movimento. Então, você sempre tem esse olhar meio elitizado pro movimento. É por isso que é importante existir um movimento feminista negro, um movimento gay negro, sabe? Eu acho que isso é muito importante para levar esse debate que é necessário e que, infelizmente, até mesmo os nossos movimentos sociais, eles têm uma elitização, sabe? E isso deve ser quebrado. Eu acho que eu sou um pouco pessimista pro lado da representatividade negra LGBT, mas pra branca acho que já tá acontecendo, sabe? Ser gay, branco, de academia ainda, de preferência, tá fácil. E rico, né? Sim, justamente. São chamados
os corpos normativos com dinheiro na conta ainda, que aí, com certeza. É bem mais fácil do que você ter que enfrentar, né? Pegando a fala do Vinícius, eu fico pensando assim, não sei se é o que eu desejo ou o que vai acontecer, mas é o que eu espero que aconteça, é que no futuro as produções, elas sejam para e feita por. Então, por exemplo, eu já ouvi uma história e eu já li e não consegui chegar a estudar isso para essa pauta de hoje, mas é igual o Carandiru, que falam que uma pessoa trans foi cotada para o filme e no final foi o Rodrigo quem fez o papel da travesti. Então, assim, existem inúmeros exemplos de pessoas trans que não são representadas por pessoas trans e sentem necessidade de serem representadas por pessoas trans, porque é muito fácil colocar um cis para trans, porque não voltar um trans para cis. Então, tem essas questões que são discutíveis. Sim, com certeza. Então, o que eu queria ver é mais bi, mais pessoas não binárias, mais trans, mais travestis produzindo os nossos materiais, e eu acho que seria muito interessante. Eu acho que isso vai ser, assim, esplêndido, na verdade. Só um adendo àquela cena, por exemplo, que eu acho muito legal aquela cena do 007 Skyfall, que o vilão chega pro James Bond e, tipo, ele sugere que vai dar em cima do James Bond e o James Bond fala, você acha que é a minha primeira vez? Não é, sabe? Tipo, como você não vai ser a minha primeira vez? Eu já fiz isso antes. Então, olha que sutileza gostosa. Exato. Fantástico. Eu acho que falta muito isso, esse quê de que é tudo bem, eu pego mulher, sou hétero, mas também quando eu tô com vontade eu também fico com o cara, sabe? Não tem problema nenhum com isso. Essa representatividade bissexual eu acho que falta muito, muito, muito mesmo. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Mais um Plano Detalhe aqui, começando, né? Aquela hora da gente dar aquela dica para os nossos ouvintes. E para começar, dessa vez eu vou dar uma dica aqui para já ir aquecer os motores dos nossos convidados. Eu tenho duas dicas. Eu fui ontem foi terça-feira, dia 7 de novembro. A gente tá gravando isso agora, dia 8, né? E eu fui ontem ao show do Coldplay em São Paulo. Cara, foi um show espetacular, assim. Acho que foi o show da minha vida. Nunca... Que inveja, meu Deus. Pois é, nunca tinha imaginado o show dessa magnitude, assim. O que mais me chamou a atenção foi a parte técnica. O que me surpreendeu, na verdade, é que quando a gente tava lá no show e tal, eles anunciaram que eles iam fazer umas filmagens, porque eles querem fazer todo um vídeo da turnê que eles estão fazendo, do novo álbum e tal. Então, tinha muita gente trabalhando, era uma equipe muito grande e tal. E tava um primor técnico, assim, de, sabe, de arrepiar. Eu me emocionei várias vezes durante o show. A felicidade, a energia que esses caras passam foi uma coisa completamente contagiante, assim. Então, na verdade, o meu plano detalhe vai pra você que tá escutando a gente, pra você ouvir o álbum do Coldplay, novo álbum, as músicas antigas e tal, a banda. Acho que vale muito a pena, principalmente porque eu acho que é uma banda que emana muito essa mensagem positiva de paz, de reflexão, de tolerância e tal. E isso eles deixam muito claro no show deles. Teve uma música lá que o Chris, que é o vocalista da banda, sentou lá no piano e tal, e ele falou, agora eu vou tocar uma música, eu queria que todo mundo sentisse essa música, abaixa o celular, não vamos ficar filmando, né, vamos sentir a música pra gente perceber como é que essa música vai vir diferente, só da gente abaixar o celular e ficar aqui conectado pra gente se tornar uma coisa só. Cara, é completamente diferente, é outra vibe, é
outra coisa, todo mundo vibrando aquela mesma energia, entendeu? Ô Rafa, pelo amor de Deus, não vai me dizer que você é o cara que fica com o celular filmando o show inteiro, não. Não. Não, por favor. Eu tirei algumas fotos, fiz alguns vídeos e tal, mas cara, como eles dão umas pulseiras que brilham durante o show, assim... Acho que é Zylo Bands, eu não vi. Se você a hora que você levanta a mão, você vê aquela galera com aquilo, Fantástico. é uma coisa, sério, olha, eu fiquei completamente encantado com o show, então eu acho que vale a pena para as pessoas que estão ouvindo a gente de, sabe, escutar o álbum, sentir essa música, e eu vou dizer uma coisa, quando eu falei que eu ia no show, falei para amigo nosso, meu e do Daniel, falei para outras pessoas que eu ia no show, cara, muito preconceito também embutido nisso. Muito preconceito. Muito. Falava que ia no show do Coldplay, mas você vai no show do Coldplay, essa banda, não sei o que, já começa, entendeu? Sabe, gente, Sim. tá na hora da gente tentar evoluir um pouco mais a nossa cabeça, sabe? E deixar de tirar um pouco dessas coisas do nosso vocabulário, porque já tá na hora da gente evoluir como ser humano, entendeu? E aí quando você vai pra um show desse, você chega lá e sente essa vibração, é uma coisa completamente eletrizante, assim, sabe? É um coração só batendo, e aí você sente como o ser humano pode fazer a diferença se todo mundo, sabe, tiver um pouco mais de tolerância, um pouco mais de paciência um com os outros. Então eu acho que a gente precisa ter um pouco mais disso. Eu acho que essa banda, assim, eu já era fã deles, né? Mas depois que eu fui pro show, fiquei completamente encantado, sou mais fã ainda, e vale a pena escutar o álbum deles. E meu outro plano de detalhe, vou dar um segundo, na verdade é um plano de detalhe aqui da nossa patotinha aqui, né, da galerinha que faz podcasts e tal, que veio ao ar aí no dia 7 de novembro, né, na terça-feira, o programa do Bial, que entrevistou lá a Juliana Valauer, que já gravou aqui com a gente o podcast, quando a gente conversou aqui sobre Capitão Fantástico, e ela foi lá falar justamente sobre podcasts. Então acho que vale a pena, a Globo disponibiliza o programa do Bial na íntegra no site deles, o link vai estar aqui no post, vale a pena vocês irem lá, escutar, trazer também, ajudar aí a divulgar um pouco mais esse papo sobre podcasts, que ainda é uma coisa muito crua no Brasil, tem ganhado força nos últimos tempos, mas eu acho que quanto mais a gente ouvir, mais a gente propagar a palavra, mais rápido a gente vai chegar à maturidade dentro dessa discussão também do que é o podcast e tal. Então esse vai meu outro plano detalhe. E é isso, são esses dois planos de detalhe, pô, já falei demais, e quero que o Danilo traga pra gente aí um plano de detalhe muito bacana também. Então, gente, é legal a indicação da Juvalau lá na Globo, até mesmo pra evangelizar, né, as pessoas a como ouvir podcast, onde vai ouvir podcast. Sim. Eu sou ouvinte de podcast não há muito tempo, acho que 2015. Gostei tanto que falei, olha, vou fazer um pra mim. E aí, nessa ideia toda, eu comecei com um podcast que é justamente pra poder falar sobre LGBTs. Mas isso não é a minha indicação. A minha indicação, na verdade, outros podcasts que não são o HQ da vida, que são interessantes, que falam sobre LGBTs. Legal. Eu sou apaixonado com os meninos do Não Me Critica. Eles têm um programa agora recente que fala sobre ideologia de gênero, que tá maravilhoso. Tem o pessoal do The Library is Open. Tecnicamente, eles falariam somente sobre RuPaul's Drag Race, mas não falam, eles falam sobre outros assuntos também. Inclusive, eles têm um programa que é de um filme que eu também queria ter citado e acabei não citando, que é o Paris is Burning. E aí tem, olha que legal, aí vocês podem assistir o filme e ouvir o podcast sobre Paris is Burning, que é o The Library is Open. Se você quer se divertir e tudo mais, o foco não é LGBT, mas é produzido por, e acaba sendo, que é os meninos do podcast lá, o Milkshake, chamado Wanda. Mas eu queria deixar essa indicação, assim, do Não Me Critica, que tá fazendo um trabalho de discutir essas temáticas, do Dá em Nada. Olha só a confusão que eu fiz. Eu falei que o Dá em Nada fez sobre ideologia de gênero. O pessoal do Dá em Nada, que fez sobre ideologia de gênero, deixa eu me corrigir, e o pessoal do Não Me Critica também discutem esses temas. Eles falaram sobre a cura gay. E aí tem o pessoal do The Library is Open, que inclusive tem esse programa sobre Paris Burning e sobre invisibilidade bissexual. Esses temas
todos, a gente também trabalha lá no HQ da Vida. A gente tem a Bíblia LGBT, está lá, a gente todo dia evangelizando. Você tem amigos héteros, os que estão passando vergonha, assina o feed nosso lá e coloca que vocês vão adorar. Adorei. Demais. Eu vou, mas eu levo comigo todos os vinhados que eu conheço aí da podosfera. Sensacional. Podcast gay, assim, desculpem os héteros, desculpem o Daniel e o Rafael, mas os podcasts gays, ou vinhados, ou LGBT, são divertidos pra gente. Então acaba que a gente se identifica. É igual o pessoal do SED, eu sou apaixonado com o pessoal do SED. As pessoas mandam uns casos e eles orientam, e nada orientam, e é super divertido. Então, enfim. Sensacional, podcasts LGBTs pra vocês, que vai ser maravilhoso. Eu tenho outro podcast LGBT, gente, esqueci. Diga. Que é Drag, que é um spin-off do É Pau é Pedra, que o É Pau é Pedra é um podcast colaborativo. Ele é feito por talvez 30, 40 pessoas, não sei nem quantas pessoas estão, mas temos assim, tipo, 10 editores, pauteiros, equipe disso, equipe daquilo, que é o pessoal lá do Anticast, que na verdade quem paga o Patreon lá pro Ivan vai pra Cracóvia, da Cracóvia a gente vai pro É Pau é Pedra e lá a gente brinca de fazer podcast. E tem podcast, gente, que vários legal. spin-offs. É um feed que eclode, todo dia nasce um podcast. Tem podcast feminista, sobre veganismo, sobre política, tem esse agora que é bem vinhado, que a gente montou. Então assim, tem um de... Você que é do Potterish, tem um É Pau é Pedra Filosofal, que é só sobre o Harry Potter. Participo lá também e a gente discute os filmes, os livros, e tem toda uma agenda de leitura que eu estou fazendo atualmente, justamente por causa do podcast. Então é bem legal. Toda vez que eu ouço o É Pau é Pedra, eu não lembro nem mais de Elis Regina, eu só lembro de Inês Brasil fazendo essa música é muito legal, meu Deus. Legal. Pô, sensacional, olha aí, cheio de dica de podcast. Deixa eu só fazer mais uma dica, desculpa ser prolixo. Lógico. Eu achei que eu não ia falar nada, eu achei que eu ia fazer a Glória Pires e tô aqui falarina. Tem um filme que é super interessante, que ele foi gravado com 2 ou 3 smartphones. O filme se chama Tangerine. 2 transexuais são amigos, uma sai da prisão e aí ela quer procurar o boy dela. E assim, apesar de tratar o recorte da transexualidade e prostituição, o mais interessante é que ele não fala muito sobre, assim, a mensagem que eu tenho é que ele não fala muito sobre a transexualidade. Ele fala mais ainda sobre aquele pai de família que é hétero e que o que ele faz quando ele não está com a família dele, assim. Eu acho que fica bacana, assim, da gente ler que essa sociedade certinha aí, né, tudo certinho, tem muita coisa que não é tão... Não, é assim, eles mostram uma coisa e praticam outra. Então, esse filme é fantástico. E foi gravado com celular. Porra, sensacional também. Tá aí, mais um aqui. Tô notando tudo, porque vai estar tudo, todos os links dos podcasts e tal, vão estar todos aqui no post do podcast Cinemação. Vinícius, traz aí pra gente um plano de detalhe. Meu Deus do céu, é muita coisa. Peraí. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou indicar, se você tem algum amigo ou, sei lá, algum parente que fica ali, que assim, é preconceituoso, que segue Bolsonaro, etc. Gente, pelo amor de Deus, tem um vídeo fantástico, acho que vocês conhecem, o Pirula. Sim, Conheço, sim. Pronto, ele fez um vídeo muito bom, acho que é um dos vídeos mais famosos do canal dele. Ele é um biólogo, né, formado na USP, e ele fez um vídeo de mais ou menos uns 40 minutos, e é engraçado porque ele coloca no YouTube, eu acho que ele não conhecia o conceito de podcast antes de ir pro YouTube, antes de começar a fazer os programas dele. Enfim, eu recomendo muito esse vídeo, porque é um vídeo muito esclarecedor, muito mesmo. É um vídeo que ele é irônico em diversas vezes, mas que é muito informativo, eu acho que vale muito a pena. Além desse vídeo, eu recomendo muito, acho que todo mundo já conhece, o podcast Mamilos, que é muito famoso, mas assim, eu acho que a Ju e a Cris, elas têm um charme, uma força muito, muito forte, e que eu vejo cada vez mais pessoas entrando na mídia do podcast, descobrindo outros podcasts através do Mamilos. Então, assim, eu converti, né, definitivamente 10 amigos meus com Mamilos. Olha uma aí, ferramenta legal. muito poderosa. Muito poderosa. E como eu sou louco dos documentários, né? Eu sou aquela pessoa que todo mundo fala, vamos ver um filme, eu falo, vamos ver documentário. Que eu sou louco por documentário. Eu assisti um documentário recentemente que eu, assim, chorei assistindo diversas vezes, que não é muito incomum, né?
por assim dizer, porque eu choro em tudo que eu assisto. Mas é um documentário sensacional que se chama O Sal da Terra e fala sobre a jornada de Sebastião Salgado, que foi um fotógrafo muito, muito famoso, brasileiro, que rodou o mundo fotografando a realidade de como o mundo realmente é, de como é a essência humana. E assim, o documentário, ele tem uma linguagem muito peculiar, uma linguagem quase nova. Você basicamente, você vê as fotos, que são fotos belíssimas, que você para e pensa, gente, como uma pessoa conseguiu fotografar isso, sabe? É de você chorar pelo poder da arte mesmo, da fotografia, assistindo esse documentário, e você ouve o Sebastião Salgado falando sobre o que ele sentiu nos momentos em que a foto foi tirada. Então, assim, ele vai e atravessa diversas catástrofes que aconteceram na humanidade, como o que aconteceu em Ruanda, na década de 90, a gente sabe, né? Uhum. E em que ele foi lá, esteve presente, ele tirou fotos extremamente pesadas e fotos que retratam o mundo e a essência humana como ela é nos tempos contemporâneos. Então, assim, é fantástico. Em um último documentário que eu quero recomendar, se chama The Mask You Live In. Acho que é, alguma coisa assim. Que é um documentário do... You Live Within. Isso. É um documentário que tem no Netflix e que eu acho incrível, porque fala sobre o machismo institucional e mostra como os homens são afetados de maneira absurda com esse machismo. Esse documentário, ele faz um paralelo que é muito polêmico, mas que pra mim foi algo impressionante, assim, eu assisti e fiquei muito, muito impressionado. Que ele basicamente faz um paralelo de que o problema central, até mesmo do machismo que a mulher sofre, é um machismo presente na sociedade, porque esse machismo, ele faz com que o homem se torne aquele monstro que acaba agredindo a mulher. Claro que o homem, ele é vítima e agressor, mas ele também é vítima desse machismo que é esse machismo que é institucional, que vem que tem raízes da Igreja Católica, e eu acho sensacional esse documentário. Apresenta vários argumentos muito fortes e assim é interessante até mesmo para quem tá do outro lado entender que como aquele agressor se tornou agressor e como impedir a proliferação de mais agressores. Então, para mim é fantástico, muito bom. Cara, incrível. Mais 50 filmes aqui pra eu colocar no meu Netflix. Nossa senhora, vamos lá. Dani, você, o que você trouxe aí pra gente de plano detalhe? Também uma lista? Então, cara, eu vou indicar basicamente 2 filmes. Aí. E são da temática do podcast, né? Uhum. Eu fui ver um filme, né, na Netflix e tal, e falei assim, bom, já que vamos gravar o podcast, vamos lá, esse filme eu tô querendo ver faz tempo, que eu sei que ele é lá da listinha LGBT, né, da Netflix, que é um filme brasileiro chamado Beira-Mar. Não sei se vocês já viram. É muito bacana, um filme bem assim, você vê que ele foi bem barato de se produzir, provavelmente, Rio Grande do Sul, e é a história, né, tipo, tem aquela coisa de coming of age, né, um dos meninos procurando uma pessoa da família dele, que tem a ver com a história do pai dele e tudo mais, mas tem o amigo que tá com ele, enfim, eles vão se descobrindo, né, assim, não dá pra contar muito detalhe, mas é um filme super bacana, super de boa, sabe, super lento, e o tempo inteiro com a presença do mar, você ouve barulho da praia, porque eles estão numa cidade de praia, no Rio Grande do Sul, você sente o frio da cidade só de ver o filme, né, aqueles inverno no Rio Grande do Sul, na beira da praia, então você imagina. E eu sentia que ele conversou bastante com o Moonlight, porque o Moonlight tem essa coisa do som da praia, né, pra, enfim, marcante, né, dentro da narrativa. Então, assim, esse filme, uma indicação, acho que tá na Netflix, é fácil de achar, vale a pena, achei bem bacana, bem interessante. E tem um outro filme que eu vou indicar, que é um filme que eu não vi, mas como diria Silvio Santos, minhas filhas viram e adoraram. Porque é um filme que não estreou ainda, ele passou acho que no Festival do Rio, se eu não me engano, que tem temática LGBT e que muito provavelmente vai ser falado na época do Oscar. Ele tá na famosa corrida do Oscar. E eu tava ouvindo o pessoal comentando, tava ouvindo um podcast, etc. E falaram muito, muito bem dele. Então é meio que assim, vá ver quando ele for lançado. Ele vai ser lançado dia 18 de janeiro no circuito comercial no Brasil. Assista quando ele for lançado e fique de olho, porque ele provavelmente vai ser falado, né? Ele é com o ator mais famoso, né? O principal é o Armie Hammer, né? Que é o... Nem lembro mais, ele fez... Ai, Deus, esse filme é aquele filme, meu Deus, que tem aquele trailer maravilhoso. Gente, o eu tô trailer louco é bem por legal. esse filme.
Que acho que é um garoto, né, de 17 anos, que se apaixona. O Armie, se eu não me engano, o Armie Hammer teria 17 anos, uma coisa assim, se eu não me engano, tá? Se passa na Itália, né? Se passa na Itália, e aí tem todo um... Porque o outro menino, se eu não me engano, teria... Não sei, ou tô viajando aqui, mas tem a ver com essa questão de... Assim, entra naquele limiar que se discute também a pedofilia, e ele é bem... Dizem que ele é muito interessante por tudo isso e tal, porque acho que o menino teria 14 anos, algo assim, mas não sei direito, pode ser que eu esteja viajando. Mas o fato é, fique de olho nesse filme, porque ele provavelmente vai ser falado, e enfim, minhas filhas viram e adoraram, não vi, mas... Como que é o nome do filme, desculpa? Chama Me Chame Pelo Seu Nome, Call Me By Your Name. Tá todo mundo falando dele, então é pra ficar de olho. Então assim, um filme pra ver já e outro filme pra ficar de olho aí, pra assistir depois. Together, we will go our way. Together, we will leave someday. Together, your hand in my hand. Together, we will make a plan. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast 252, falamos aqui, né, sobre como o LGBT está sendo tratado dentro do mundo cinematográfico com a presença do Vinícius. Sobre a importância da representatividade LGBT no audiovisual. Olha aí, o Dani só trouxe brilho. Muito bom. Legal, então a gente conversou aqui com duas pessoas fantásticas, né, o Danilo e o Vinícius, só acrescentaram mais e mais aqui a discussão, então é muito bacana a gente ter pessoas assim próximas da gente, porque ajudam com que a gente expanda as nossas visões, expanda os nossos pensamentos e consiga pensar nesse cinema de uma forma muito mais ampla, consiga também tentar fazer com que os nossos ouvintes mergulhem um pouco mais nessa discussão. Eu tenho que agradecer de todo o coração vocês por estarem aqui, por disponibilizarem do tempo, vir aqui ficar gravando com a gente quase 2 horas aqui de podcast. É realmente fantástico contar com pessoas como vocês. E Danilo, queria que você deixasse aí seu recado final e também onde que as pessoas, né, vão para te encontrar, como é que fazem para chegar até você, ouvir mais a sua voz aí nos podcasts. O jabá já foi dado, né? Inclusive é difícil ir para algum podcast e falar sobre LGBTs sem fazer um jabá até durante o discurso. Lá no HQ da vida. É verdade. É natural o jabá. Mas vocês podem me encontrar no Twitter, que é @dancarreiro com 2 N's. Desde os meus 15 anos tem esse detalhezinho lá no Danilo Dan Carreiro com 2 N's. Uhum. Mas eu queria que vocês procurassem mesmo. É o Twitter do HQ da Vida, que é @HQ da Vida. O nosso site lá é www.hqdavida.com.br. Nós estamos sorteando 8 livros, inclusive, eu vou deixar esse jabá aqui logo, que nós estamos fazendo sorteio de 8 livros, e para isso basta preencher um formulário que se encontra lá no nosso site, a postagem fixada. Então, 3 são exclusivos para padrinhos, né, do HQ da Vida, e 5 são para qualquer pessoa que estiver participando. São livros interessantes, que tem alguma coisa a ver com a temática LGBT, outros também que tem alguns recortes de cor e de classe, igual tem um dos livros lá que a gente fala sobre, que é sobre linchamento, por exemplo. Então, vale a pena vocês entrarem no site, conhecer nosso trabalho. A gente faz com muito carinho e o objetivo é instruir as pessoas. A gente traz, a gente tem assim, um programa que é explicativo, né? O que é transexualidade, o que é não binariedade, mas também a gente tem uma parte do programa que é trazer pessoas para contar a vida. Minha mãe era assim, minha mãe era de boa, minha mãe não era intolerante, enfim, tem uma narrativa que são histórias pessoais que são construídas, por isso que chama HQ da Vida, o nosso programa. Porra, sensacional, legal. Mais uma vez, Danilo, muito obrigado pela sua presença aqui, foi demais. A gente espera poder contar com você aqui mais vezes, de repente discutir filmes, discutir de novo esse tema, né, que é importante voltar nele também. Então, mais uma vez eu agradeço a sua disponibilidade por estar aqui com a gente e fica o convite aberto aqui para quando você quiser voltar, o Cinemação tá de portas abertas aí para você. Beleza, eu só tenho medo de fazer a Glória Pires, mas eu venho.
Vinícius, muito obrigado também pela sua presença aqui, foi fantástica. E aí, você tá onde então? Agora você voltou pro Potterish, as pessoas te escutam, te leem, te ouvem, te veem onde? Por enquanto eu tô ainda resolvendo com o Potterish, mas eu muito provavelmente vou voltar. Acho que mais na parte de escrever sobre cinema dentro do site. Eles têm uma parte específica. Mas assim, vocês podem me encontrar no Facebook. É Vinícius Belemo. Eu acho que Belemo com M, pelo amor de Deus. No Instagram também. É Vinícius Belemo também. E é uma rede social que eu uso muito, que poucas pessoas conhecem. É o Letterboxd. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Isso é um site basicamente de registro de filme. Eu acho talvez o melhor site. O pessoal sempre tem IMDb, sempre tem Rotten Tomatoes. Então, eu acho Filmou, eu acho o melhor site, assim, não pra debate. Eu acho que talvez o Filmou seja melhor, apesar de que o Filmou tem um pouco de, né? A gente sabe, um pouco... Enfim, é um pouco mais complicado, mas assim, pra debate o Filmou é melhor, mas eu acho que esse pra registro de filme, e pra organização, e pra procura... Esse é fantástico. Então me adicionem lá no Letterboxd. E é isso. Muito bom. Obrigado também pela sua presença aqui. Isso aí, gente. Valeu. Obrigado Vinícius. Obrigado, Danilo. Adorei esse podcast. Enfim, acho que assim, tem alguns podcasts que marcam o Cinemação. Esse marcou e, enfim, lacrou. É isso. Até mais. Melhor palavra, lacrou. Melhor palavra, acabou com a melhor palavra de todas. Lacrou. A gente que agradece. Obrigado. O podcast Cinemação 252 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast